Danilo acho que está entregando a lição, o boletim, se alguém não tiver aí pode pegar. E antes da gente começar a escola dominical, aliás, a lição da escola dominical, eu vou pedir para a Elaine, pode ser, Elaine? Você que teve de aniversário essa semana, né? Então, para você fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe, nos capacite a estudar a lição dessa escola. Okay? Amém. Então, a nossa lição da escola dominical de hoje é título: Como ouvirão se não há quem pregue? Portadores da boa nova da salvação. Então, mais uma lição simples, tranquila, né? A gente sabe muito bem o que fazer. Sempre o problema está no fazer, né? Mas é interessante a lição de hoje porque nos relembra de algumas coisas que a gente até às vezes pode esquecer, né? Então, o reverendo que fez essa lição, o reverendo Enesiel Peixoto de Andrade, ele é pastor na igreja presbiteriana de Guaçuí, no Espírito Santo. Ele tem um livro lá que ele escreveu sobre estudos bíblicos doutrinários, né? E o título da lição é isso: Como ouvirão se não há quem pregue? Portadores da boa nova da salvação. E o texto da lição está em Romanos 10. Eu pediria que todos abrissem, aqueles que puderem abrissem as suas Bíblias, né? Romanos 10. Romanos 10. Quem achou, levanta a mão aí, por favor. Vamos ver. Bastante gente achou, né? Então, que bom. Mas vamos ter pessoas aí para ler. Eu vou ler um versículo e aí cada um pode ler um versículo na sequência. Então, Romanos 10, primeiro versículo diz o seguinte: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, quem se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos? Com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se vê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, a distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pregarão se não forem guiados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na vossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: Porventura não ouviram? Sim, certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras elas transmitiram. pergunto mais: porventura
último versículo do capítulo 10 de Romanos, né? Então vamos passar aí passar para o próximo slide, por favor. Próximo slide, isso. Nós temos o texto básico, que a gente já leu, algumas definições, introdução, e aí os 3 tópicos da lição: a necessidade da pregação, a sublimidade da pregação e os resultados da pregação, em cima do texto básico de Romanos. Pode passar? Sobre o texto básico, né, carta e epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos. O propósito dessa epístola é apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre crentes, judeus e gentios. Então, diferente do que a gente às vezes está mais acostumado, que é uma epístola, às vezes a pregação para o próprio povo de Israel, né? Nesse caso aqui era para os romanos, né? E também mostrando que não existe diferença, né? Não existe um privilégio aí entre judeus, gregos, romanos, brasileiros e todos nós, né? Bom, provavelmente essa carta foi escrita entre os anos 54 e 57 depois de Cristo, né? E provavelmente na Grécia, na igreja, na cidade de Corinto, Éfeso, a gente não tem bem certeza disso, mas foi por essa região, né? Então a carta de Paulo aos Romanos, né? Paulo ficou preso em Roma uma época, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir a Roma, mas quando a gente esteve lá, a gente foi numa pseudo lugar onde ele ficou preso, né? E era um lugar bem inóspito, assim, um negócio que não dá para ficar lá 15 minutos. E Roma também é muito quente no verão, muito úmido, era um lugar escuro, pingando para todo lado. Nossa, um negócio assim horrível, né? Eu me lembrei de Paulo como ele ficou preso lá, né? E é um negócio que realmente chama atenção. Mas nesse caso ele mandou uma carta, né, aos crentes em Roma, da igreja de Roma, e justamente falando sobre isso, né, sobre essa divisão entre judeus, gentios, que tínhamos que pregar a todas as pessoas. Então pode passar para o próximo, Diego. Olha só, algumas definições no título da lição e na lição. Boa nova, né? A gente escuta muito falar sobre a boa nova, né? Em grego, a palavra evangelho quer dizer boa nova, né? Boa nova quer dizer boa notícia, uma novidade fortunosa, algo que realmente nos encanta e a gente conta isso para outras pessoas, né? Já pararam para pensar assim, quando a gente vai falar uma novidade para alguém? Mas uma novidade mesmo, né? Não é alguma coisa que se espera, é uma novidade, né? A gente fica ansioso, né? Hoje em dia até isso diminuiu um pouco, porque às vezes você já avisa pelo celular, às vezes você já manda uma mensagem, né? Então tirou um pouco aquele clima assim da novidade, né? Pega o telefone, pega o celular, mas antigamente tinha muito isso, a boa nova, né? Você contar uma novidade para alguém, não era possível. Quando você chegava num parente, né? Alguém, se contava a novidade, né? A Thalita e o Tiago contaram a novidade semana passada, né? Então é uma coisa legal, assim, a gente gosta de falar uma novidade, né? Então isso é boa nova, né? Pregar, a lição fala de quem pregue, né? É o ato de pregar, de fazer um sermão. Às vezes a gente fica assim meio constrangido, meio assim, mas o pastor vai pregar, meio estranho, né? Mas a palavra é essa mesmo, né? No cristianismo, pregação é conhecida como a divulgação do conteúdo da Bíblia cristã. Sempre lembrando que essas definições aqui, elas são definições gerais, né? Não é uma definição de alguém cristão, né? É de uma pessoa que definiu isso, não necessariamente um cristão, com o objetivo de realizar o proselitismo religioso, ou seja, a conversão à religião, através do Evangelho de Cristo. Ela vem desde o tempo da criação da história de Jesus e chega até os dias de hoje. Esta propaganda, eu botei entre aspas ali, né, realizada por cristãos, é fundamental numa ordem dada por Jesus aos seus santos apóstolos, ou enviados, segundo a narração do Novo Testamento, que fala ali, ó, ide pelo mundo inteiro, proclamai, pregai o Evangelho a toda criatura. Então a gente fala às vezes pregar, fica meio assim, né? É fazer um sermão mesmo, é pregar, né?
Sublimidade, que é uma outra palavra que tem num tópico da lição, é a qualidade do que se aproxima do divino, do celestial, da excelência, da perfeição. Então isso é a sublimidade, né? Algo foi sublime, foi perfeito, né? Foi celestial, digamos assim. Ok? Pode passar. Bom, a introdução, se vocês olharem aqui na capa, tem um hino, né? Se olhar na capa tem um hino. E ele fala assim, ó, eis os milhões que em trevas tão medonhas, né? Então o autor da lição colocou um hino ali, né, para justamente citar isso, eis os milhões em trevas tão medonhas, ou seja, pessoas que precisam receber a mensagem de Jesus Cristo, né? Depois ele vai colocar ali que não são mais milhões, já são bilhões, já são bilhões de pessoas, né? Ele, na lição, se a gente olhar para a segunda página ali, ó, vocês vão ver que tem alguns dados ali, né? População do mundo atualmente, mas aquilo ali é de 2005, né? Hoje a população do mundo está beirando ali entre 7,1 e 7,2 bilhões de pessoas, né? Cristãos autênticos, ele fala em 2,1 bilhões. Eu tive pegando alguns dados ali um pouco mais atuais, a gente está aí na faixa de 30%, 31% de cristãos. Pessoas que se dizem cristãos. E não cristãos, aí o restante, né? Desses não cristãos, 2,5 bilhões podem ouvir o Evangelho. E 1,8 bilhões nunca ouviram o Evangelho. Então tem muita gente para a gente evangelizar, digamos assim, né? Pode passar? Eu peguei alguns dados, né, mais atuais. Cerca de 84% das pessoas do mundo se identificam com alguma religião. Isso significa que 6,9 bilhões de habitantes que existem no mundo, 5,8 bilhões manifestam pertencer a algum grupo religioso. Então, as pessoas, de um modo geral, sempre se dizem, de um modo geral, né? Porque tem aqueles que são ateus, que se dizem ateus, que se dizem agnósticos, ou seja, pessoas que não têm nenhuma relação. Mas a maioria, de um modo geral, tem alguma ligação com algum grupo religioso, não necessariamente cristão, né? Hoje a gente vê um crescimento aí muito grande do islamismo, né? Que é a religião muçulmana, crescendo bastante, né? Até mais, até mesmo que o cristianismo. Nós temos lá na China, né, que é um país sem religião, digamos assim, né? 700 milhões, né? 150 milhões nos demais países da região Ásia-Pacífico e 134 milhões na Europa. O Brasil está entre os 10 países do mundo com maior número de pessoas que se dizem sem afiliação religiosa. Como é um país bastante habitado, né, tem muita gente aqui que se diz que não tem religião. É engraçado. A gente às vezes tem a noção que o Brasil é um país cristão, e né? País até católico, um dos maiores do mundo, mas também tem muita gente aqui que se diz sem religião. Isso está crescendo, e tem aqueles que se dizem religiosos, se dizem, né? Não necessariamente são. Ok? Podemos passar? E agora vamos começar a lição, né, propriamente dita aqui, os tópicos para a nossa reflexão. O primeiro tópico é necessidade da pregação. Nós temos necessidade da pregação. Não porque nós achamos, vamos ver por quê, né? Olha só, o primeiro parágrafo ali diz o seguinte: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não faz distinção, né? Se é árabe, se é brasileiro, se é europeu, se é americano, todos que invocam serão salvos. Aí o apóstolo Paulo falando, né? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a pergunta. Ou as perguntas, né? Como é que a gente vai acreditar em alguém que a gente nunca escutou? É algo praticamente impossível, né? Paulo, eu acho interessante, ele tem, às vezes, ele evoca bastante assuntos que são até difíceis de entender, mas em determinado momento ele é lógico, ele segue uma lógica, digamos assim, né? Então ele pergunta, como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como é que vão invocar? Como é que vão chamar? Como é que vão adorar, se não sabem? E como crerão crerão naquele de que nada ouviram falar?
E como ouvirão se não há quem pregue? Isso está em Romanos 10, de 11 a 14. Então ele segue uma lógica, né? Então o autor da lição diz o seguinte: não há dúvida de que o plano divino da redenção inclui a pregação da palavra. Nesse texto, Paulo declara ainda que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, não tem escapatória, nós temos que pregar. Jesus e os apóstolos se dedicaram à pregação do evangelho do reino. Jesus confiou aos seus discípulos a tarefa da pregação. Uma pessoa pode ler para nós Mateus 28, 18 a 20, por favor? Ótimo. Ide a todas as nações. Marcos 16, 15. Alguém pode ler? E o outro, Atos 1, 8. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Atos 1, 8. E até os confins da terra. Então é uma ordem de Jesus: ide e pregai. Todos nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a pregar o evangelho, pois somos portadores da boa nova da salvação, ou seja, da novidade. Até então eles tinham uma convicção que seriam salvos pela lei, né? Mas Cristo veio nos trazer a boa nova. Cristo é a boa nova, né? A esperança de que nós sejamos salvos pela graça e não mais pelas nossas obras. Agora, é preciso que a gente pregue isso às outras pessoas, que a gente leve isso às outras pessoas. O anúncio do evangelho da salvação em Cristo é uma tarefa que deve ser abraçada com entusiasmo, pois ainda há muito a fazer. Os números e a situação do mundo mostram a extensão do desafio. Não há tempo a perder. A tarefa precisa ser executada com urgência e determinação. A pregação até os confins da terra é necessária para que se cumpra a palavra dada pelo Senhor ao profeta Isaías. Fui achado pelos que não me procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ou seja, nós temos que levar essa palavra às outras pessoas. É um desafio urgente, tem que ser algo entusiasmado. É aquela história assim: eu tenho uma novidade, a novidade não é só para mim, eu quero passar essa novidade para as outras pessoas, né? E às vezes a gente perde um pouco essa noção. Parece que é uma coisa tão normal conhecer a Jesus Cristo, mas na realidade não é. Tem pessoas que não conhecem a Jesus Cristo e às vezes até não sabem a falta que Ele faz na vida das pessoas. Não somente com aquela ideia do curar, do você vai ter uma vida melhor, né? Às vezes eu vejo as pessoas pregando, né, sobre a utilidade de Deus. Uma vez eu estava numa aula de física, o professor era até da igreja presbiteriana lá de Florianópolis, né? E ele estava explicando, e entrou-se no debate. Você sabe que no curso de engenharia, na aula de física, ninguém quer saber de igreja, né? Mas entrou lá e um aluno perguntou assim: qual a utilidade de Deus? Então nós não vamos levar o evangelho às outras pessoas falando da utilidade de Deus, sim falando da necessidade que nós temos dele, que ele é a pessoa que nos trouxe a salvação a esse mundo, e não como uma utilidade, que eu vou usar Deus para troca, para barganha, para ganhar as coisas. Essa não é a ideia. A ideia é sim que ele nos trouxe essa possibilidade de sermos salvos pelo sacrifício que ele fez, e não pelos nossos méritos, que a gente não tem nenhum. Olha só, em Marcos 13:10, o autor da lição está falando, né? O Senhor Jesus declara: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, levar esse evangelho por esse mundo afora, né? A gente não conhece boa parte do mundo, mas quem já foi, hein? Nem o Brasil a gente conhece direito, né? Mas quando você vai naqueles cantinhos mais pitorescos do Brasil,
né? Você vê que alguém foi lá, alguém passou lá e deixou a mensagem do Evangelho, né? Não precisa ir muito longe, né? Quem foi já aqui a governador Celso Ramos, aqui pertinho ali de Florianópolis, ou a Porto Belo, né? Quem já foi lá em Zimbros, né? Hoje a gente vai a Zimbros, né? As pessoas vão a Zimbros muito tranquilamente, né? Bombinhas, né? Um lugar turístico. Mas há algum tempo atrás, há 50 anos, se não mais, eu não lembro lá o tempo do começaram, eu sei que o meu tio, a minha avó morava lá, né? Em Zimbros. Alguém foi lá, né? E normalmente eles iam a cavalo, os pastores iam a cavalo, né? Alguém foi lá levar o Evangelho, né? Agora, isso aqui onde nós estamos perto, né? Imagina, né? Quem foi lá em Governador Celso Ramos, né? Lá tem algumas igrejas presbiterianas, aí tem Canto dos Ganchos, Gancho do Meio, Gancho de Fora, tem aqueles lugares todos lá. Alguém foi levar o Evangelho lá, né? Alguém foi. Alguém se desprendeu. Oi? Lá em Zimbros já. Olha só. Imagina antigamente, né? Para achar que lá tinha que passar pelo Morro de Zimbros. Hoje passa pelo outro lado ali, né? Não era onde era. Antes ela ficava do lado na beira da praia. Ficava do lado da casa do meu tio, assim. Perto. Mas ela mudou. Alguém mais ia falar? Sim, dona. Falando aí, também lembrei lá do Amazonas. Sim. Né? Que a gente chegava lá num lugar de ninguém. Chegava parecendo que fim do mundo, né? Como é que eu vou atracar ali? De repente chegar e começar com as pessoas saberem que o Evangelho já chegou lá. E alguém se desprendeu. Alguém se desprendeu a levar. É algo assim, realmente, que mostra o coração. Eu conheci um missionário chamado Walter, até não lembro mais onde ele está agora. Ele pregava lá no Amazonas. Ele trabalhava lá com os índios, né? Fazia um trabalho acadêmico também e era da junta de missões e fazia um trabalho lá. Então a pessoa se desprende. O Amazonas deve ser uma coisa assim, eu não conheço lá, né? Mas deve ser algo assim surreal da pessoa chegar lá. Tem que ser barco, né? Nós estamos em 2000, não tem estrada ainda, né? Eu acho que até entre Belém e Manaus ainda não tem estrada, se eu não me engano, não tem. É só barco, né? As duas capitais do Brasil não tem, né? Então, imagina pregar o Evangelho lá, né? Algo extremamente complicado. Sete vezes. Então é bastante complicado, né? Naquela época já, mas foi a ordem, a missão que Jesus nos deixou. E pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Depois ele faz uma reflexão, né? A igreja tem demonstrado ter consciência do caráter imperativo e urgente da tarefa missionária. É algo que nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz avaliar, né? E não discutir, né? Trabalhar. Não adianta discutir se está ou não fazendo, tem que fazer. Se não está, tem que fazer. Se está, tem que melhorar. A sublimidade da pregação. Então, o versículo 15 de Romanos 10, o apóstolo Paulo fala o seguinte: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então, como é que se não for enviado, como é que vai pregar? Né? E aí a gente se coloca no lugar dos missionários, né? Tentar passar um pouco isso, sentir um pouco isso, o quão difícil é, né? Você ir para uma terra estranha, você ir pregar o Evangelho, às vezes num lugar onde não tem nada, onde não tem histórico, né? É muito difícil, né? Eu acompanhei um pouco da história do missionário André, não sei se ele é pastor agora, né? Ali em São Bento, né? E eu fui algumas vezes ali na casa dele. A gente foi uma vez que o culto era na casa dele, depois ele teve que mudar de lá, ele foi para um lugar, era numa garagem do lado ali da casa dele, e era difícil, né? Uma região muito católica,
E ele foi lá, e tinha poucas pessoas, né? E quando a gente começa com poucos, assim, é meio complicado. É às vezes até desanimador. Mas ele foi lá, né? E hoje tem uma igreja lá, né? Por quê? Ele se desprendeu, porque muitas pessoas oraram, muitas pessoas contribuíram, e hoje tem uma igreja, né? Eu sempre digo, quando tem a igreja está mais fácil, né? Difícil é você convidar, vamos lá na garagem, lá de casa a gente faz um culto lá e tal, a pessoa fica, na garagem da sua casa, fica meio desconfiado, né? Mas Jesus era da simplicidade, né? Olha só, conduzir pessoas a Cristo, o segundo parágrafo ali da sublimidade, né, da pregação, que é a excelência, né, a divindade da pregação. Conduzir pessoas a Cristo por meio da pregação do Evangelho é uma tarefa altamente sublime, altamente excelente. Você tem essa tarefa, essa incumbência como pastor tem, como os missionários têm, de levar a palavra. E como nós também temos, né? Nós também temos essa incumbência, né? Quando Jesus falou isso lá, ide por todo mundo, né? Ele não pensou, esse aqui é pastor, esse é presbítero, esse é diácono, esse é isso. Não, ele mandou para todo mundo, né? O Evangelho transforma vidas e abre caminho para o encontro com Cristo e a experiência da vida eterna. Então o Evangelho é boa nova, ele muda a vida das pessoas. É a nossa fé, que a pessoa que conhece o Evangelho, ela tem uma mudança realmente de vida. Todos os discípulos de Cristo precisam ter consciência da sublimidade dessa tarefa, ou seja, uma missão que Jesus nos deu, né? Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro afirma que até mesmo os anjos ficaram maravilhados e desejariam entender a sublimidade da pregação, que conduz à salvação em Jesus Cristo. Está lá em 1 Pedro 10, 12. Então, se os anjos se sentiram assim, imagine a gente, né? E às vezes a gente está meio acomodado e tal, né? Precisa despertar, precisa sair do lugar comum, sair dessa inércia, né? O apóstolo Paulo, um dos mais extraordinários pregadores do Evangelho, assim se expressou, reconhecendo a sublimidade da missão. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, aqueles que não eram israelitas, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O apóstolo Paulo é talvez um dos maiores pregadores que a gente teve. O apóstolo Paulo é conhecido até por quem não é cristão, pelas suas pregações, né? Ele percorreu boa parte da Europa. Ele é uma pessoa conhecidíssima. Eu vejo muitas pessoas citarem o apóstolo Paulo mesmo sem ter não muito conhecido ele, né? Eu ia até citar um nome de um jornalista aí, vocês devem conhecer o Pedro Bial, né? Que antigamente tinha um estigma assim de um jornalista bem completo, hoje já caiu um pouco, né? Mas ele cita o apóstolo Paulo em alguns dos seus escritos, né? Ou seja, uma pessoa que não tem muita ligação com o cristianismo, mas cita o apóstolo Paulo. Então você vê muito isso, né? Aquele que compreende a sublimidade da pregação do Evangelho não tem como se calar. É importante esclarecer que o uso do termo pregação nesse estudo não se refere apenas ao sermão, mas todo ao testemunho cristão apresentado por palavras e atitudes, né? Aqui às vezes a gente, quando escuta essa partezinha aqui de que a pregação é pelo exemplo, né, pelo testemunho, às vezes a gente fica um pouco confortável demais, né? Porque assim, eu tenho um bom exemplo, eu tenho um bom... então a pregação é só pelo exemplo, é só pelo exemplo, né? O exemplo às vezes nos deixa um pouco confortável, porque a gente tem um bom respaldo perante a sociedade, uma boa conduta familiar, social, né? Então isso nos deixa um pouco confortável, mas a gente precisa pregar. Que seja como uma ilustração do sermão. Você prega a mensagem e vive de tal maneira que a pessoa possa, através da sua vida, permitir que você prega. É verdade. É uma ilustração da pregação. É a prática, né? Ali você representa, né? Não fica só na retórica, no discurso, né? E às vezes a gente não tem um discurso nem retórica, a gente só tem um exemplo, né? O exemplo é muito, mas a gente tem que falar também, porque às vezes as pessoas não notam, né? Às vezes as pessoas não notam.
a gente tem lá um comportamento bom e tal, e as pessoas acabam não notando, né? É o agente secreto do cristianismo, né? Aí depois um dia, fulano é cristão e tal, né? Então a gente tem que falar mesmo, né? Tem que falar, é preciso falar, é preciso demonstrar, mas é preciso falar, sim? Tem 20 igrejas presbiterianas. Qual que é o seu estado mesmo? Minas. Minas é um berço, né? Eu diria assim que parece que veio diminuindo as coisas aqui para o sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, menos ainda, acho. Aqui a gente tem, agora que a gente tem bastante, né? Porque tem um presbitério aqui. Mas antigamente era muito, muito complicado. Eu acho que a gente vem num crescimento, né? Em termos de igreja e até mesmo da pregação da palavra. Pensando agora um pouquinho em igreja presbiteriana, a gente vem crescendo, né? Embora sejam poucas numa cidade, como você falou, lá tem 300 mil habitantes, aqui tem 500, né? A gente tem 3, né? Mas isso já está melhor do que era há 30 anos atrás, vem crescendo. A lição ela vai falar que a gente não tem que preocupar muito com o resultado, né? A Bíblia fala isso. A gente não tem que preocupar muito com o resultado, a gente tem que fazer, né? Olha só, até para a gente entrar nessa ideia, o tópico 3 da lição, os resultados da pregação. Romanos 10:16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Às vezes a gente tem muito a preocupação com o resultado, né? Mas olha, até Isaías teve preocupação com o resultado, né? Será que o pessoal vai acreditar, né? Quem que acreditou nisso que a gente falou? Nós sempre nos preocupamos com o resultado, embora saibamos que isso seja da competência de Deus. Mas até mesmo o profeta Isaías ficou preocupado com os resultados de sua pregação. Porém, o que devemos entender é que a avaliação de Deus é diferente da nossa. A avaliação de Deus não é essa avaliação que a gente tem nos números. A gente avalia muito o número, né? E não a efetividade da pregação, né? Eu não me lembro agora, talvez o pastor me socorra nisso, mas Paulo tinha igrejas que ele ficou um tempo e a igreja não andava. Depois que ele saía, a igreja melhorava. Eu não me lembro agora, me fugiu à mente isso. As igrejas do Novo Testamento, uma delas era uma grande igreja. No máximo tem próximo de 150, Eu até, às vezes eu até estava comentando, né? A gente não gosta muito de fazer crítica, né? Mas às vezes pensando na pregação do Evangelho, a gente até entende isso, mas eu assim, às vezes isso é difícil de entrar na minha cabeça. Às vezes eu vejo eu diria assim, eu vejo uma falta de visão do cristianismo como um todo, das igrejas como um todo. Para mim, né? Não quero que isso passe de exemplo para vocês, mas por exemplo, nós temos 2 igrejas aqui do lado, tendo uma aqui há 50 anos, 60 anos, né? Quase 70 anos, né? Mais de 70. Quase 80 anos aqui. Colocar 2 igrejas aqui do lado, tendo que parte da cidade falta igreja, me parece assim uma coisa de falta de visão, de incoerência, né? Me parece isso. Não sei nem o nome das igrejas, nem me preocupo com isso, não é uma crítica, porque existem vários lugares, né? 3, 4 igrejas, né? Me deixa assim chocado, né? É uma falta de visão, né? A gente precisa de igrejas também na periferia, né? E a gente não vê, né? E é mais difícil de ir, né? Aqui, nós estamos aqui, mal ou bem, o resultado vem é Deus que traz, não somos nós somos instrumentos, né? E isso às vezes eu acho uma falta de visão, de uma incoerência, né? Pô, colocar do lado assim, né? Nossa, né? Se a pessoa que está aqui, assim, independente se é a doutrina que ela quer é Jesus Cristo, né? Independente muito do detalhe, assim, às vezes você pode ir para uma cidade, para outro país, você não tem igreja lá, não sabe onde está, você vai na igreja que está pregando Jesus Cristo, você vai lá. Pode ser não seja a sua forma, a sua adaptação, mas você vai lá, né? E aqui a gente às vezes tem essas visões, de um modo geral.
Seguindo um pouco mais aqui o que o autor da lição fala, é por isso que ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que designei. Isaías 55, 10, 15. Então, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Aquilo que você pregar, que você falar de Jesus Cristo, aquilo não volta vazio. Deus tem um propósito para aquilo lá. Às vezes você não vê aquilo naquele momento, né? Às vezes você vê uma pessoa que você falou, você ensinou, mas ela não quer ficar ali. Ela quer ir para outro lugar. O propósito de Deus, o tempo de Deus, a gente chama de Kairos, né? O tempo de Deus, né? A gente não sabe qual é o tempo de Deus, né? Mas Deus vai fazer aquilo que você falou, serviu para alguma coisa, né? Deus sabe muito bem disso. A nossa tarefa é pregar e os resultados pertencem ao Senhor. Devemos nos esforçar e aproveitar todas as oportunidades para colocar a palavra diante do pecador, na sua boca, no seu coração, para que, movido pelo Espírito Santo, ele venha confessar a Cristo como Senhor e Salvador. A nossa tarefa é pregar. Os resultados pertencem ao Senhor. Essa tarefa de pregar, às vezes a gente quando anda assim, aqui em Joinville até eu não tenho visto muito, mas quando você vai para São Paulo, às vezes você está lá caminhando, tem lugares bonitos assim na Paulista lá, e você vê aquelas pessoas pregando, né? Aqueles pastores, aqueles homens de igreja lá pregando. Às vezes, eu não sei se vocês já pararam para pensar quando vocês olham aquelas pessoas, o que essa pessoa está fazendo aí? Será que eu não devia estar aí também? Ele está pregando. Se está certo, se é o local, se é a oportunidade, eu não sei avaliar. Não estou dizendo que a gente deve fazer isso, né? Cada um sabe de si. Mas às vezes aquilo não chama atenção, né? Já pararam? Ou aqueles cultos, antigamente tinha muito isso naquele culto lá, ia pregar, o pastor pregando. Eu já fui nos cultos assim na igreja que a gente frequentava, a igreja presbiteriana lá em Criciúma, às vezes nós levava o coralzinho da igreja lá para cantar lá no meio, a gente ficava meio assim, né? Meio assustado, né? Ficava meio assim, pô, culto ao ar livre, né? Tava aqueles radiofones lá, eu sou meio antigo já estou meio rodado aí. E aí? É um negócio diferente, a gente às vezes não vivencia mais isso, né? Eu quando passo em alguma cidade grande, que eu vejo aquela pessoa pregando lá e tal, aquilo me chama a atenção, me toca às vezes o coração, né? Bom, será que Deus vai me dar essa oportunidade ou outra, né? Bom, independente da oportunidade, se você não tem oportunidade, você tem que criar a oportunidade, você tem que pregar. Isso é uma coisa que ele fala aqui na lição. Olha só. Os resultados da pregação são sempre proveitosos, no tempo próprio a semente germina, floresce e frutifica. Devemos semear com paciência e esperança. Isso está em Mateus, depois alguém pode ler em casa, né? 13, de 1 a 9 e de 18 a 23. Paciência e esperança. Quando a palavra é aceita, os resultados se tornam evidentes, através da transformação de vidas, a transformação de sociedades inteiras, a transformação da própria história. Por isso, não podemos deixar de anunciar o Evangelho. As oportunidades devem ser aproveitadas com sabedoria e disposição. E quando não há oportunidades, devemos criá-las, porque o que importa é que o Evangelho seja pregado. Eu já preguei assim na igreja para pessoas que não olhavam para mim. Não sei se alguém já passou, não sei se o pastor já passou por isso. Você pregar para pessoas que não olham para você. Achei a coisa mais estranha, né? Eu me coloquei um pouco naquele pregador que passa na rua lá pregando, né? Então eu fui numa, não sei se já contei isso aqui,
Eu fui num retiro lá na igreja da Penha, em São Paulo. E o retiro foi num acampamento do Mackenzie, lá numa cidade que eu não lembro o nome, mas era mais ou menos perto ali. E aí o dirigente lá, o pessoal lá, pô, Paulo, pode trazer uma mensagem aqui no retiro? Ah, que legal, posso, né, tal. Tá, quando que vai ser, né, para quem, como é que vai ser o esquema? Não, vai ser às 6h15 da manhã. Eu olhei assim, tem certeza? Não, é 6h15, não é da tarde, não, é da manhã. Da manhã, 6h15, tá bom. Para quem que eu vou falar? Eu vou falar, você vai falar para as senhoras e para os diáconos lá que estão preparando o café da manhã. Beleza. Tá. Aí quando eu cheguei lá, ele assim, pode começar. Tá, mas o pessoal não vai parar? Não, o pessoal está trabalhando. E aí você começa a pregar, meu cara. Aí falando aquilo que você tinha preparado. Ninguém presta atenção. Quer dizer, ninguém olha para você, né? Mas eles pedem que você pregue. É uma situação bem diferente. Eu me coloquei um pouco, naquele dia eu me lembrei um pouco das pessoas que estão na rua, né? Que eles nem conhecem. Também não conhecia aquelas pessoas, é o primeiro dia que eu estava lá, né? E você vai falando, pregando, né? E é diferente, né? Aqui vocês estão olhando e tal. Lá, ninguém olhava. Todo mundo fazendo café, botando o pão para lá e para cá, né? Botando aqueles elementos lá para fazer o café. É diferente, né? Mas a gente tem que pregar, tem que levar. Eles pediram, né? E tem que levar. Olha só. Quando falamos sobre os resultados da pregação, somos tentados a mensurá-lo pelo número de pessoas que tomam decisão por Cristo. É evidente que esse resultado que desejamos é o que nos alegra, mas nem sempre isso é verdade. Nessa questão de pregar, assim como a senhora estava falando lá dos cultos, né, eu estava me lembrando de um instrumento que hoje em dia a gente vê muito pouco, que é o folheto, né? O folheto é um negócio que sempre teve muito presente na minha vida. Minha avó era uma distribuidora de folheto assim insaciável, né? Ela tinha sempre com ela na bolsa. Então a gente eu às vezes passava férias com ela, então ia com ela lá levar a sacola das verduras que ela comprava. Estava lá e já estava entregando folheto no negócio. A gente era meio adolescente, ficava meio assim, não, vó, o que é isso? Por que está entregando esses folhetos aqui? Oi? Já estava com a verdura na mão, né? Já não era um negócio muito que a gente estava acostumado, né? Carregar a verdura. Porque lá na minha casa a gente comprava no supermercado e tal. Ali a gente já passava com a sacola de verdura no meio da praça, né? Aí ficava meio assim. Ainda distribuindo folheto. É o exemplo que a gente aprende, né? Na hora a gente fica meio assim chocado, né? Mas a vez que mais me chocou foi quando ela foi pro hospital. Aí eu já tinha vindo estudar, morar com ela ali, porque eu fazia engenharia em Florianópolis. E aí, como eu às vezes tinha alguns horários livres, eu levava ela no hospital. E na última vez, assim, nas penúltimas vezes que ela já foi com vários problemas no coração, ela tô meio ruim, vamos pro hospital, tal, já ligava para um, ligava para outro. Aí ela assim, mas tem que pegar os folhetos. Vó, tá morrendo aqui, vai pegar folheto para quê, vó? Aquilo me deixava assim, pô, vó, folheto? O que está acontecendo? Não, nós vamos lá pro hospital, não sei o que. Levava folheto. Aí chegava lá, os caras levando na maca, e ela pega folheto, meu filho, pega folheto. Já ia junto da maca, assim, aquilo me marca até hoje. Eu tenho aquelas imagens assim na minha mente, pregando o evangelho, né? Oi? Plantou, né? Plantou aquilo, e plantou bastante, semeou bastante. É uma coisa que... E às vezes, um folheto hoje é uma estratégia boa, né? Quem às vezes pode ter um pouco de vergonha de falar, pô, chega no frentista, ó, tá aqui o folheto, meu cara. Tá aqui uma mensagem, né? Ó, tá meio triste aí, pega a mensagem. Né? Oi? Semana foi lá na Norte, né? Aí ele não ensinou uma pastinha, e ele a pessoa não falava, não entendia nem nada. Pegando folheto. Olha, distribuiu para todos os trabalhos. É um exemplo, é uma estratégia, né, para começar, né? Às vezes quem tem, né, hoje não tem mais vergonha de entregar, mas na época com 12 anos lá, levando uma sacola de verdura, latão de leite, levava latão de leite também, latão de leite e folheto junto, era pesado na época, né? Mas Deus vai nos moldando, né, nos forjando, digamos assim. Não podemos esquecer, porém, que a pregação do Evangelho cumpre o seu propósito, tanto na vida dos que aceitam quanto dos que rejeitam. Como diz Paulo, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Então nós temos que levar o Evangelho
criemos as oportunidades, algumas delas estão diante de nós, né? Mas não nos envergonhemos de fazer isso, né? Às vezes a gente fica meio assim, pensando na oportunidade. Às vezes você tem lá uma pessoa que está com sepultamento e tal, e às vezes você fica assim, né? Pô, não vou falar. Eu acho que a hora é aquela ali, né? Às vezes a gente pode até ter um preparo melhor para isso, porque se você não falar, o Espírito vai falar. Ah, eu tenho certeza que ele vai falar. Sim, senhor Sérgio. Ela está fundamentada no participo de 3 coisas: indo, batizando e ensinando. Se faz uma analogia com Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma função específica e se multiplica. E aí, o Pai que tudo realiza, o Filho que restaura e o Espírito que convence. Munidos disso, por que não falar, né? Munidos disso, nós temos essa mensagem, a gente está falando de coisa boa, né? A gente não está indo convencer alguém de coisa errada, né? A gente está indo convencer as pessoas de coisa boa. Às vezes aquela pessoa está triste, o pastor falou, o pastor de São Francisco falou, viu aquela pessoa do supermercado lá triste, com dificuldade e tal. Pô, fala, deixa uma mensagem, deixa um folheto, deixa alguma coisa. Acho que isso nós vamos estar cumprindo aí a tarefa que Deus nos designou, né? E não ficar envergonhado, né? E quem está passando por um momento de necessidade, é uma oportunidade boa que a gente tem de levar um conforto, de levar, né? A gente não está levando uma mensagem nossa, a gente está levando uma mensagem de Cristo, né? E isso para as pessoas faz muito bem. Depois tem ali, como entender a frase, isca suja não pega peixe. Alguém é pescador aqui que sabe disso? O Danilo pesca, né, Danilo? Já pescou, né? Isca suja não pesca peixe. O que vocês imaginam disso? Vai tudo. Eu acho que o autor aqui, talvez seja lá de outra região, né? Mas aquela coisa, né? Como é que você vai chegar para uma pessoa falar sobre algo que você não pratica, né? É difícil, né? Não que as pessoas devam se mirar no nosso exemplo, né? Mas no exemplo de Cristo, né? O Cristo que é o perfeito, né? Eu sou imperfeito, né? Mas às vezes a gente tem uma conduta no dia a dia. Como é que a gente vai chegar para a pessoa e dizer, olha, tem que ver a mensagem, isso pode ser um desígnio de Deus, e começar a falar de Deus, mas como o cara nunca falou, né? E isso realmente chama atenção. Você queria... Uhum. Uhum. Todo mundo vai ver tanto o passado dela, que o que ela fala dali em diante não tem sentido para certas pessoas. Então tem pessoas que vão usar mais um dia cedo nisso, a palavra de Deus, pregando a palavra, e se ela ficar boca fechada, o passado dela é tão bonito, e quando elas vão falar, as pessoas sempre estão falando do passado, do passado. A gente vê quando fala de homossexualismo na volta aí, tá? De ex-homossexuais que se converteram em outras igrejas aí, que ele fala que existe o ex-homossexual. O pessoal fala que não existe ex, não existe ex-homossexual, existe. Para se converter verdadeiramente, existe. Só que a pessoa nunca acredita nele. Eu imagino que o apóstolo Paulo passou por isso, né? Porque uma pessoa que perseguia os cristãos, né? Eu imagino, né, que ele chegou em alguma igreja, o pessoal sentiu essa mesma situação, né? Pô, desconfiou dele. Porque como é que ele ia pregar o evangelho se ele até então pegava, matava,
surrava quem pregava o evangelho. Então, na realidade, as pessoas elas têm que pregar, não elas, né? Caracterizar o exemplo de Cristo. Eu acho que elas são um instrumento assim, por exemplo, uma pessoa que fez o mal, que foi um assassino tal, que se converte. O ladrão, né? Mas pensando assim, né? Onde é que essa pessoa poderia atuar, né? Não pensando na Xuxa, mas pensando num ex-presidiário, num assassino, em algo. Passar um bom tempo até que Barnabé fosse atrás dele. Até que Barnabé fosse atrás dele. Então, uma necessidade de a conversão é mudança de vida. Não é eu converti agora, eu vou começar a pregar, porque agora a página inteira, no momento que as pessoas possam olhar, porque aquela vida foi realmente transformada. Graças ao perseguidor, passou a ser perseguido agora. Eu imagino que uma pessoa assim, né, por exemplo, uma ex-presidiária, ela pode atuar principalmente naquelas áreas onde a gente tem mais dificuldade, por exemplo, um presídio, né? Porque às vezes os presidiários vão se identificar com aquela pessoa que teve uma conversão, que mudou, né? É uma área assim que às vezes a gente pregar num presídio, né? Eu me lembro que faziam aqui, o meu sogro conta que iam às vezes pregar num presídio e tal, né? No hospital. Talvez as pessoas de lá acreditem mais num ex-presidiário, né? Pela conversão. O Danilo? Artística, daí ele se converte, vira artista. Vira uma oportunidade, né? Vira uma oportunidade. Só que daí você vai ver a vida dele, continua. Ele não se converteu totalmente. E daí ele começa a criar um estigma para a sociedade de que algumas pessoas se converteram, mas de fato não se converteram. E daí começa a virar um negócio. E daí, quando aparece, como por exemplo o João Carlos deu da Xuxa, o cara daqui a pouco, não, essa pessoa ela está fazendo isso para um negócio. Ela não está querendo pregar a palavra. É que normalmente essas pessoas elas acabam se convertendo quando elas estão na decadência, digamos assim, né? Talvez até por um propósito de Deus, né? Quando você está lá em cima, você não quer saber nada do Evangelho, né? Quando está mais, né? Foi esse ponto que se converteu, mas a vida que ela leva não é continua a mesma coisa. Então, nós não vamos pregar para uma pessoa que conhece esse você crente é isso? Porque até é complicado. E pior que são esses que falam mais. Nós não estamos em evidência, eles estão. Então, a pregação, o testemunho deles é muito maior que o nosso. Eles estão em evidência, estão na mídia toda hora. Nós estamos correndo por fora, a gente não está em evidência. Só pratica no dia a dia nosso mundinho, né? A gente não está na televisão dando depoimento. E se não dando aqueles depoimento maluco, que você pensa em cabeça e as pessoas se viram nesse depoimento, pegando isso como uma verdade, não é uma mentira. E até mesmo às vezes a gente vê pessoas que pregaram o Evangelho e depois, digamos assim, não representam mais esse Evangelho ou representam de uma outra forma que nós não concordamos, né? Às vezes até mesmo pastores, né, que escreveram livros e tal, e você vê hoje, não acredito que essa pessoa tá falando. Oi? Agora a gente não pode tomar isso como um empecilho, né, como uma barreira. Nós temos uma tarefa pequena na nossa região, no nosso lugar. Nós temos uma tarefa que é de pregar o Evangelho e não se preocupar com o resultado. É isso que nós temos que fazer. Ok? Dúvidas? Alguma colocação? Alguma coisa? Então, e de pregar o Evangelho. Ok? Pedir para o pastor então fazer uma oração. Pode encerrar, né, meu? Fica de pé.